E aí, turma, boa tarde, tudo bem com vocês? Bem, hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre crônica, né? Que é o nosso tema das Olimpíadas de Língua Portuguesa 2021. E hoje nós vamos falar sobre esse escritor Tiago Germano, que é escritor da crônica O Papa Vai ao Banheiro? Então, vocês já ouviram falar sobre Tiago Germano? Sabem quem é ele? Não? Se não, nós vamos ver um pouco, certo? E vamos ver essa crônica de Tiago Germano, que é O Papa Vai ao Banheiro. Aqui está ele, o escritor dessa crônica, o grande Tiago Germano. Ele não só escreveu essa, como várias outras, mas nós vamos nos aprofundar nessa, tá certo? O escritor Tiago Germano, ele nasceu na cidade de Picuí, localizada na região Seridó, do estado da Paraíba, em 1982. Ele é jornalista, formado pela Universidade Federal da Paraíba, e foi no jornalismo que iniciou sua escrita de crônicas, desde que se formou no ano de 2005. Germano foi o vencedor do Prêmio Sesc de Crônicas Rubem Braga em 2017, com o texto intitulado Óculos Ray-Ban, escrito em homenagem ao seu pai. Esta crônica se soma a tantas outras que se encontram reunidas no livro Demônios Domésticos. Para o escritor paraibano, o cotidiano é um tema que sempre aparece em seus textos, e por isso ele sempre procura não somente anotar aquilo que lhe chama a atenção no dia a dia, mas também segue pesquisando, para no momento que for escrever, se sentir mais preparado. Ele diz assim que é um aprendizado e treinamento constante. Temos que trabalhar muito pela inspiração. Picasso dizia que Picasso é um grande escritor. Dizia muito isso, que a inspiração existe, mas ela tem que te achar trabalhando. Então, o que é que ele quis dizer com isso? Se você acha tudo pronto, não. O escritor fez isso, ele é inspirado. Mas ele buscou, ele foi atrás. Principalmente quem quer ser um grande escritor. Tem que pesquisar. Não é só sentar ali e dizer eu sei fazer, eu sou isso, correr atrás. Isso não vai fazer seus pensamentos fluírem. Agora vamos ver sobre a crônica O Papa Vai ao Banheiro. De primeiro momento, o que passa na cabeça de vocês? Vocês acham? Vocês já fizeram essa pergunta a vocês mesmos? Será que o Papa vai ao banheiro? Vocês sabem que o Papa é o líder da Igreja Católica, né? Pronto, agora vamos ver o que foi que Tiago Germano escreveu sobre esse tema. O que é que a inspiração dele no momento. No terceiro mês do catecismo, o padre nos deu a chance esperada. Depois de 12 semanas de aula e de leituras bíblicas tão pouco frequentadas quanto pouco entendidas, podíamos perguntar o que quiséssemos. Para erguer o braço, o padre, encarnecido, pediu que eu me levantasse. Com a coragem que hoje, nos eventos de que participo, procuro, mas não acho, arranquei do fundo da alma a dúvida atordoante. Padre, o Papa vai ao banheiro? A morte de João Paulo II, em meio à gerada pelo seu funeral em 2005, me trouxe de volta essa lembrança distante. Junto com ela, o medo que eu sentia na infância daquele homem, do quadro que minha avó conservava pendurado ao lado da imagem de Jesus.
Eu não sabia a diferença entre Jesus e Deus. Minha avó tentou me explicar que Jesus não era Deus, mas que também podia ser, que foi humano por 33 anos, mas que depois que morreu, virou uma pomba. Nesse dia, descobri que o Papa tinha um papo móvel, o que fazia dele quase um herói de história em quadrinho. E que se o Papa comia, ele também tinha que ir obrigatoriamente ao banheiro. Se o Papa comia, ele tinha que ir obrigatoriamente ao banheiro, né? A minha avó só não conseguiu me esclarecer porque João Paulo II lia os discursos tão devagar, como se não tivesse passado na alfabetização. Ele, que segundo ela, era um dos homens mais inteligentes do mundo, sabia todas as línguas faladas por todos os povos. Na verdade, continuei com o medo brutal do Papa. Todos choravam quando se aproximavam dele. Nunca imaginei, por exemplo, o Papa jovem, até que vi uma foto dele um pouco mais novo do que eu era naquela época. Careca como sempre, branco como sempre, mais humano, sem a aura que tanto me assombrava. Décadas depois, quando havia ali morto, estendido aos olhos da multidão, compreendi que a humanidade do Papa estava muito além das minhas cogitações infantis. Ainda hoje me pego imaginando o Papa no banheiro, às vezes as vestes santas despidas do corpo enorme, e rio o riso proibido do catecismo. A última imagem que guardei do Papa João Paulo II, o único e verdadeiro Papa da minha geração, é a de sua dor, que o igualou a cada ser humano neste planeta. Uma dor como a de Jesus, que era humano, mas que também era Deus, e que talvez também fosse ao banheiro, mas só de vez em quando. Então, ele achava, nos pensamentos dele, né, de criança, ele achava que Papa não ia ao banheiro. Mas depois, com o passar do tempo, ele foi vendo que Papa era um ser humano igual a nós. Se ele comia, ele ia ao banheiro, sim. E sobre o Papa vai ao banheiro, só pelo título da crônica de Tiago Germano já é possível reconhecer o humor presente nela. Ao aproximar a figura de uma autoridade religiosa da prática mais corriqueira de ir ao banheiro, é importante perceber que não se trata de ser ou não religioso, muito menos de ser ou não um seguidor da igreja da qual o Papa é líder, que é a Igreja Católica. Trata-se de colocar no ponto de vista do cronista que recordar um episódio de sua infância e procurar mostrar ao mundo a partir dessa visão infantil. Porque aqui ele não está falando de religião, né? Ele está comentando de algo que aconteceu com ele na infância. Esse traço, o humor do autor, ganha espaço em algumas mensagens da crônica. Olha só este trecho, um trecho que fala sobre humor. Ainda hoje me apego, imaginando o Papa no banheiro, as vestes sentas despidas do corpo humano, do corpo enorme, e rio de risos proibido no catecismo. O cronista faz aqui aquele exercício de imaginação que todos nós fazemos quando somos criança e também quando somos adultos, sem vergonha, sem preocupação de cair no ridículo, sem nenhuma repressão. Muito à vontade, o autor desenha aquela figura sem roupas, peladão ali no banheiro, como qualquer um de nós seres humanos, fazendo xixi, cocô, escovando os dentes, tomando banho. Ele ficou imaginando na cabeça dele, né? Pois então, é esse um dos traços mais marcantes nas crônicas. O humor, a ironia, a gozação, é muito natural e corriqueiro as pessoas fazerem comentários divertidos em situações consideradas sagradas. E é justamente esse comentário comum no nosso dia a dia que o autor foi buscar no trecho apontado. Outro ponto bem importante nessa crônica é a presença da história do autor, que aparece quando ele cita a avó.
A minha avó só não conseguiu me esclarecer porque João Paulo II lia os discursos tão devagar como se não tivesse passado da alfabetização. Ele, que segundo ela era um dos homens mais inteligentes do mundo, sabia todas as línguas faladas por todos os povos. Então aqui é a parte onde a avó dele está presente na crônica, né? Na crônica, desculpa. Foi a parte onde a avó dele explicou, porque ele esclareceu para ele. Essa figura feminina, que é um dos personagens da crônica, é um membro da família e ela passa a fazer parte da narrativa da história. E ao integrar a avó para a narrativa, é como se todos nós, o escritor e nós, os leitores, já fôssemos velhos conhecidos. Ao falar de sua avó, o autor permite que nós, seus leitores, imaginemos que a avó estivesse ali, presente, para dar conversa. Esse é outro recurso que a crônica permite, trazer pessoas para entrar na roda de conversa como se estivéssemos numa cena presencial. Mais ou menos assim, a pessoa puxa uma cadeira e entra na conversa. Outro ponto é a sinceridade que o autor usa para dizer que sentia medo do Papa quando era criança. Como neste trecho, na verdade continuei com o medo brutal do Papa. Todos choravam quando se aproximavam dele. Essa confissão de que tinha medo daquela figura papal nos mostra que isso acontece com muitas crianças que, por receio do desconhecido, acabam travando uma relação de apreensão, de receio e de medo. Esse é um sentimento que nos toma a todos, jovens, crianças e adultos. Todos somos de carne e osso, somos seres humanos que temos medo de muita coisa, em particular do que é desconhecido. Dá espaço para esse tipo de revelação, confissão, porque é uma espécie de conversa entre amigos. Como vocês viram, que quando ele diz assim, que como se aqui nessa parte aqui. Esse é outro recurso, trazer pessoas para entrar na roda de conversa, como se estivesse numa cena presencial, mais ou menos assim. A pessoa puxa uma cadeira e entra na conversa. Eu não sei vocês, mas eu acredito que sim. Quando a gente está lendo um texto, uma história, uma crônica bem interessante, você imagina como se você estivesse lá, no meio da conversa. Você imagina como se fosse, imagina aquele lugar que está na crônica. A gente fica, a gente entra na história também. Não é desse jeito? Quando a gente está concentrado mesmo, a gente esquece até que está, por exemplo, aqui. Como eu estou aqui, a gente até esquece. Para a gente estar ali no meio da história, da crônica. Quando começou a crônica, o Papa vai ao banheiro, aí fala que foi na aula de catecismo, que ele levantou a mão, a gente já fica imaginando, não é? Bem, agora vocês vão responder a atividade, certo? Vão copiar, só precisa vocês copiar as respostas. Vocês tem alguns de vocês, eu sei que querem fazer tudo certinho, copiar a pergunta com resposta para depois saber, né? Mas quem não quiser, copia só apenas a pergunta, tá certo? Nós temos, sim, não esqueçam de fazer a data de hoje e o nome de vocês. Atividade crônica, o Papa vai ao banheiro, de Tiago Germano. Nós temos aqui a primeira questão. Você viveu uma situação como a descrita na crônica ou conhece outra pessoa que vivenciou algo parecido? Assim, que vocês tem alguma curiosidade de saber e perguntou. Segundo, há algo que ficou difícil de entender? Na crônica, foi fácil de vocês entender a história, de entender tudo? Se tem, se não foi, o que foi? Terceiro, cite um texto que você achou curioso da crônica. Então, quando você ouviu
a leitura da crônica, qual foi uma parte dela que você achou curioso? Quarto, identifique no texto os momentos em que o autor utilizou o humor. Pronto. Lembra que não precisa ser todas as partes. Tire uma parte e faça, viu? Que ele utilizou o humor. Eu até expliquei para vocês, lembra? Quem assistiu o vídeo vai saber. Quinto, quais são os personagens que aparecem na história? Pronto. Quem é que está dentro da história? Quem é que está na crônica? Você só precisasse colocar o nome. Fulano, fulano. O autor se faz presente. O autor, ele está dentro da crônica, ele participou da crônica ou ele só está narrando a história? Ele fazia parte desse fato, ele participou desse fato, foi ele? Sim ou não, né? E destaque os trechos que apontam isso. Então, você vai procurar os trechos, uma parte da história que ele está fazendo parte da crônica, certo? Qualquer coisa, é só me perguntar que eu estarei à disposição. Tenha uma boa tarde e até a próxima aula. Boa sorte e estou aguardando as devolutivas, tá bom?